Oi, gente, tô passando aqui rapidamente para estar falando sobre o último Google Forms que vocês receberam de história sobre democracia e cidadania. É, não tem como falar de cidadania e democracia se a gente não citar o documento mais importante, né? Que é a Constituição de 1988. Quando perguntarem para você qual é o documento mais importante para se viver numa sociedade com harmonia, né, saudável, em que haja assim condições de viver entendendo o que a gente pode ou não fazer, né, na Constituição, né? Principalmente se tratando da vida funcional de cada um de nós, né? Seja como cidadãos, mas também seja como funcionário de uma empresa, enfim, de uma instituição. Esse documento é fundamental que vocês pesquisem profundamente sobre ele. Vocês colocaram como respostas que esse documento, né, essa Constituição de 88, que ela garante os direitos, né? Na verdade é isso mesmo, só que vocês esqueceram que ela também, porque se a gente tem direito, né, nós temos que reivindicar nossos direitos, nós também temos os nossos deveres. Então, o que eu tenho ou o que eu posso ou não fazer, né? A gente tem que tomar cuidado, porque para se viver em harmonia numa sociedade, tem coisas que eu não posso fazer, porque eu quero fazer, né? Eu posso sofrer infrações, né? Sofrer aí uma certa... pagar caro, né? Pagar um preço caro por fazer aquilo que eu não devo fazer. Então, presta atenção, a Constituição, ela garante, sim, os direitos, mas ela também cobra os seus deveres, né? O dever de um bom cidadão. Outra questão para se falar nesse vídeo rapidinho é em relação à ditadura, né? Então, a gente tem que entender o que era a monarquia, ditadura e agora a democracia. Então, como nós já vimos naquele vídeo no Google Forms, que democracia, ela é do povo, para o povo e pelo povo. Quer dizer, então o voto é o povo que escolhe os seus representantes e é o povo que vota. Na monarquia, eram os reis, né? Eram representantes hereditários. O que significa isso? Eram passados de pais para filhos. É que nem quando veio Dom Pedro I, depois veio o seu filho Dom Pedro II, né? Então, nós temos a monarquia, né? Então, onde os reis, né, os príncipes que governam o seu país. Em se tratando de ditadura, quando a gente fala, né, momentos conturbados e violentos, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a ditadura, ela tem as suas vantagens, né? Mas ela também tem aí as suas, para algumas pessoas, viu, meus queridos? Porque tem pessoas que acreditam na ditadura, e eu respeito, e tem pessoas que acreditam na democracia, e a gente tem que respeitar, né? A ditadura, quando se fala em tempos conturbados e violentos, porque realmente a ditadura, ela é assim, um regime militar em que muito era censurado. O que significa isso? Muito não se podia pensar, eu vou falar aquilo que eu penso, não se podia. Muitas coisas, muitas vezes, quando as pessoas falavam, ou nas músicas, colocavam aquilo que elas pensavam e que não eram condizente, né, em consonância, né, que essa ditadura acreditava ou pontuava como correto para eles, assim, muitos desses cantores, vocês perguntarem para a família, para a vovó de vocês, vocês vão ver que muitos eram exilados do país, quer dizer, muitos eram expulsos do país,
por falarem o que pensavam, né? Isso na época da ditadura, onde a censura ela era muito forte, né? O que é censura? Por exemplo, assim, tal idade não pode assistir tais filmes, né? Tais programas de televisão não é coerente com a sua idade, então é censurado para você. Então, como eu falei, tem muitos adultos que pensavam e falavam aquilo que pensavam e também eram censurados e muitas vezes, como eu falei, eram exilados ou eram até mesmo presos, né? Então, outra característica forte da ditadura era o toque de recolher. O que significa isso? As pessoas tinham que entrar para suas casas em determinado horário. Por exemplo, se fosse hoje, 10 horas da noite era o tempo máximo de ficar na rua. Aí as polícias, né, os soldados saíam para as ruas. Isso é que me falavam, porque também não é do tempo da professora. É o que a minha mãe falava, que os carros das polícias saíam e faziam, não sei se era um barulho com sirene ou sinos, eu não sei como eram esse toque de recolher no sentido de sonoro, né? Qual era o barulho, mas devia ser um barulho considerável para que todos ouvissem e se recolhessem. Então, queridos, seriam isso. Mas é interessante estudar, pesquisar sobre ditadura, sobre monarquia e sobre a república, que é a democracia, né? Que é o presidente da nossa República Brasileira, que quem escolhe somos nós. O povo é que escolhe os seus representantes. Essa é a democracia, tá certo? E é isso, para que vocês possam rever aí sobre o Google Forms, que eu vi que muita gente colocou isso, né? Então, Constituição garante os direitos, mas também cobra os nossos deveres. Então, é isso que a gente tem que pensar sobre os direitos e também dever. Eu só não tenho dever, mas eu também só não tenho direito. Constituição tem os dois, direitos e deveres. A ditadura, como eu falei, é da era militar, né? Sobre toque de recolher, sobre a questão da censura, né? E que não se podia ter essa manifestação que a gente tem cultural, né? Que a gente pode fazer uma crítica em cima de, enfim, de determinado assunto, né? Na época da ditadura isso era muito perigoso, né? E a monarquia são os reis, os príncipes, que eram passados de pais para filhos, né? Que quem governam são os reis, os príncipes, questões hereditárias, de pais para filhos, tá bom? Então eu tinha que fazer esse vídeo rapidinho para que a gente possa aí fazer um entendimento sobre... E um documento importante que vocês têm que pesquisar, que é muito, muito interessante, a Constituição de 88. Esse documento aí que garante garante todos os nossos direitos, né, trabalhistas, como cidadãos, tá bom? Então, vale a pena pesquisar.